Os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Adora Ele. O nome de Jesus, Nome que traz cura e salvação. Só o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. o Pai o exaltou, seu amor o colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, aleluia! Diga! Os justos andam. E em seu nome, os cegos veem. Se eu creio, e em seu nome os mortos vivem. Aleluia! Seu nome é santo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos e glorificamos a beleza da tua santidade. Aleluia! Tu és santo, Senhor. Toma a nossa casa, a nossa família. Toma, Senhor, os nossos amigos. Toma, Senhor, a nossa família. Toma, Senhor, o nosso ser, a nossa mente, a nossa mentalidade. Toma, Senhor. Liberta, transforma, cura, restaura, Senhor. Encha-nos com o teu poder e com a tua presença, Senhor. De uma forma sobrenatural. Que possamos entender e compreender os teus estatutos, os teus caminhos, as tuas orientações. Encha-nos e fala conosco, Senhor. De uma forma sobrenatural. Fala, Senhor, nesse momento com teu santo, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Exalte o nome dele, busque ele onde você está. Aleluia! Há poder em seu nome, Jesus. Diga! Em seu nome. Aleluia! Sábado de paz, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, esteja sobre todos os teus amigos, conhecidos, e que a presença e a bênção de Deus possam habitar no seu lar e na sua casa neste sábado. Que o Eterno possa falar conosco com entendimento, com sabedoria. Eu quero pedir para você que você sabe que estamos passando por momentos difíceis, momentos que o governo tem que decretar aí uma quarentena, tem que decretar uma fase vermelha, e eu quero que você compartilhe essa mensagem, porque a cada compartilhamento que você fizer hoje, agora, nesse instante,
pode ser uma vida que vai ser alcançada. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente e estamos firmes acreditando na promessa do Senhor, estamos firmes acreditando nos propósitos de Hashem, que significa o nome sobre todo nome. Nós acreditamos e sabemos que o Eterno tem coisas grandiosas para a nossa vida. E eu tenho certeza que você pode ser um canal de Deus. Então, já compartilha, já deixa a sua mensagem, saia do anonimato, para apenas de assistir as lives, mas comece a comentar, eu vou estar lendo os comentários, acompanhando, tá bom? Então compartilha essa live com um amigo, vai lá no WhatsApp agora rapidinho, compartilha com as pessoas que precisam ouvir de Deus uma mensagem, que está passando por alguma aflição na sua vida, alguma angústia, alguma depressão. Nesse dia, faça isso, tá bom? Então, eu vou te dar mais 2 minutinhos para a gente estar compartilhando e a gente vem para a palavra adorar ao Senhor Jesus, amém? Adore Ele. Aleluia. A paz, Leia. A paz, Nayara. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. A paz, William. Shalom, meu amigo. Que Deus abençoe. Cláudia, um grande abraço, um grande beijo. Viu? Que Deus esteja com a tua casa. Fica com a gente até o final. Deus abençoe. Compartilha aí, gente. Compartilha em grupos. Compartilha aonde você puder. Vamos fazer a mensagem do Eterno chegar longe. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Adoramos o Senhor que é eterno. Adoramos o Senhor que é único. Adoramos Ele que é poderoso. Aleluia. Que o Eterno esteja sobre a sua casa, a sua família. Que a paz que excede todo entendimento venha estar sobre os teus amigos, sobre você e sobre toda a sua família. Aleluia. Eu vou colocar um fundo de oração aqui e a gente vai já para a palavra de Deus, amém? Enquanto isso, deixa o seu alô aqui, deixa a sua paz, deixa o seu comentário, deixa o Eterno te usar nesta tarde de hoje. Aleluia. O Eterno é santo, é bendito. Nós adoramos aquele que é majestoso. Nós temos visto coisas que nós ficamos perplexos. Notícias, algumas orientações, alguns escândalos, algumas mensagens que nos deixam de verdade pensativos. Eu tenho certeza que aquilo que você tem buscado não estão nessas notícias. Elas estão na palavra do Eterno. Amém? Eu quero fazer aqui um exercício com vocês, só para entender se está tudo bem com a transmissão. Se o áudio estiver ok, se o fundo estiver ok, se você estiver vendo bem essa live, se estiver bem visto aí, me dá um ok, me comenta aqui pra mim, diz aí pra gente como é que tá bom? Eu vou estar acompanhando aqui pra saber como é que tá. Eu quero saber do seu feedback como é que tá aí, tá bom? Então me diz aí se tá bom, como é que tá o áudio. Aleluia. Aleluia. Amém? Bom, o áudio, aparentemente o áudio tá ok. Vocês estão me vendo bem também? Amém. Que o Eterno abençoe. Então vamos para a palavra do Eterno. Baruch Hashem. O Eterno, nesse dia de hoje, colocou uma palavra que talvez você conheça no meu coração. O pastor Marcos, ou como a gente chama, Hiroshi significa líder ou cabeça. Ele hoje não está podendo fazer essa live e nós estamos focando aí em trazer a mensagem para você. Então é importantíssimo que você compartilhe com o máximo de pessoas isso. Ele deixou
a incumbência dessa live em minhas mãos e eu prometo que o Eterno vai me usar para falar com você nessa tarde. De uma forma sobrenatural, porque quando Deus usa o pastor, a gente sente a presença de Deus. E hoje você vai sentir a presença de Deus também. Que o Eterno possa falar contigo nesta tarde. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, magnífico, majestoso, glorioso, príncipe da paz, príncipe da eternidade, nosso sumo sacerdote, nós entramos em tua presença e te agradecemos por esta tarde. Te agradecemos por estarmos mais uma vez podendo aqui estar, Senhor, te exaltando, glorificando o teu santo nome, aprendendo da tua palavra, aprendendo, Senhor, das coisas que o Senhor tem para nós. Porque somos como filhos, Pai, batemos cabeças, nós caímos, nós somos fracos e precisamos da tua orientação. E nesta tarde estamos aqui para fazer isso. Então fala conosco de uma forma sobrenatural. Traga a tua presença e, meu Pai, abra o nosso entendimento. Abra o nosso ouvido para ouvir a tua voz. Abra os nossos olhos para ver aquilo que não víamos antes. Abra o nosso entendimento e a tábua do nosso coração para que possamos guardar a tua palavra em nossos corações e não pecar contra ti. Para que o teu nome seja glorificado e exaltado todos os dias das nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a Bíblia, pega a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, comigo e abre lá em Gênesis. Vamos estar meditando em Gênesis, no capítulo de número 37, verso de número 3. Se você não pegou caneta ou não pegou papel, eu vou te dar 2 minutos para você pegar. Porque nós, quando ouvimos, nós retemos 20%. Quando nós escrevemos, nós retemos 40%. Só que o detalhe está nisso. Quando você pratica ou ensina aquilo que você aprendeu, discute isso, e no sentido positivo da coisa, você aprende 60%. Então anote, escute e pratique. Anote, escute e pratique. Amém? Vamos lá. Gênesis 37, versículo de número 3, diz exatamente assim: Ora, Israel amava mais a José, que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Vendo, pois, os irmãos de seu pai, que o amava mais que a todos os outros filhos, o odiaram, e não lhes podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e os relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve esse sonho que eu tive. Atávamos todos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou em pé. E os vossos feixes o rodearam, e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram os seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e nos dominará realmente. E como isto, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando isso aos seus pais e aos seus irmãos, entendeu seu pai que disse: que o sonho é esse que tiveste? Acaso tiveste eu e a sua mãe e teus irmãos inclinados perante ti em terra? Seus irmãos, porém, lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Eu tenho algumas perguntas para fazer para você nesta tarde. A paz, meu amigo pastor Roberto Troguilho. Um grande abraço, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Fica com a gente ligadinho.
Eu sei que existem 3 coisas que eu preciso te perguntar aqui e você vai entender isso. Eu quero que você responda para si mesmo. Se você quiser compartilhar nos comentários, fique à vontade, eu vou estar lendo. Mas responda para si mesmo, principalmente. As perguntas são: o que eu tenho feito para alcançar o que o Eterno me prometeu? Vou de novo. O que eu tenho feito para alcançar aquilo que o Eterno me prometeu? A outra pergunta é: eu sou uma pessoa que tem persistência? E a última pergunta, talvez a mais importante e dura, é: para quem você tem contado os teus sonhos? Só coloca aqui sim ou não. Você tem sido persistente? Escreve nos comentários aí sim, não, sim, não. Seja sincero, tá? Seja sincero com você. Essa é uma palavra que o Eterno já trouxe há muito tempo no meu coração. Mas hoje essa palavra se renova para falar contigo e comigo. Preste atenção. Se tem coisas que o Eterno ele valoriza e em nós deve ser trabalhado, é a persistência. E a persistência, preste atenção nisso. Anote isso também, tome nota. A persistência, ela é a qualidade daquilo que dura. Anote isso. Qualidade daquilo que dura. Ela é constante. Então escreva. A persistência é a qualidade daquilo que dura, é a constância, ou seja, ela é constante e ela é perseverante. O que é uma pessoa perseverante? É uma pessoa que não desiste. Às vezes nós estamos ouvindo agora sobre quarentena, sobre Covid, sobre problemas, sobre pessoas sendo mandadas embora, sobre greve. Excelente, Alice, minha esposa aqui, me ajudando. Sobre greves. E aí as pessoas já entram em desespero. Meu Deus, o que vai ser? Deixa eu estocar papel higiênico. Que nem acontece. Deixa eu estocar aqui as coisas. Ei, calma. Apenas se prepare. Seja uma pessoa persistente. Nós vamos aprender isso com José, tá bom? Nós vamos aprender com José. Quando você é persistente, e as pessoas confundem o que significa uma pessoa persistente, as pessoas acham que uma pessoa persistente é uma pessoa Superman. O que é uma pessoa Superman? É uma pessoa que nunca cai, uma pessoa que nunca erra, uma pessoa que nunca se desanima, uma pessoa que não entra em depressão, uma pessoa que está firme. Ei, persistência é uma pessoa que cai, mas se levanta. Persistência é uma pessoa que ela tropeça, mas ela se levanta. Persistência é uma pessoa que ela se machuca, se entristece, se angustia, se ira, mas se levanta. Qual que é o detalhe sobre tudo isso? É que nós percebemos que uma pessoa persistente, olha para Davi. Davi foi tão persistente ao ponto de chegar, se preparar e no momento certo ele se apresentar. Ó, existe um caminho onde as pessoas, e o pastor Marco fala muito sobre isso. O Orochi fala isso aqui quase todas as lives. A pessoa, ela recebe a promessa de Deus e ela espera cair do céu. Essa é a verdade. O grande detalhe é que Deus ele te prometeu. Só que aquilo que ele te prometeu... Posso falar? Posso falar isso? Pode. Falo? Fala ou não falo? Fala. Só que aquilo que ele te prometeu só vai cumprir na sua vida se você estiver preparado. Anote aí. Deus só vai cumprir aquilo que ele prometeu na minha vida se eu estiver preparado. Por que isso? Porque Deus não vai te dar um carrão, uma BMW, uma casa, um emprego sensacional para você estragar ou perder tudo. Sabe por quê? Porque se Ele te der, você perder porque não soube administrar,
E aí, isso se acabar, sabe quem você vai colocar a culpa? Em Deus. A pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: eu estou preparado para a promessa? Vou de novo. O que você tem que perguntar é: eu estou preparado para a promessa? Anote isso, eu vou até colocar aqui nos comentários. Eu estou preparado para a promessa. Ah, Mateus, você não me convenceu. E eu não estou falando de dinheiro, de riqueza, isso tem a ver também. Deus quer que você seja rico, amém? Se você não quiser ser rico, dê para mim, que eu quero. Mas existem processos, estou falando de vida espiritual, estou falando de propósitos que o Eterno tem colocado sobre o seu coração. Às vezes você tem uma promessa de ser missionário, mas você não se preparou ainda. Às vezes você tem promessa de ser músico, levita, mas não se preparou ainda. Às vezes você tem promessa de ir pregar para as nações, mas você não se preparou ainda. Me diz como é que o Eterno vai colocar isso na sua mão. Fala para mim. Não tem como. Você tem que se preparar. Quer um detalhe? Se você não se... Anote isso. Nossa. Olha o que Deus falou comigo agora. Se você não se... Se Deus te entrega a promessa... Presta atenção nisso. Se Deus te entrega a promessa, você não se prepara, significa que você não confiou na promessa. Pega isso. Se Deus te dá a promessa e você não se prepara para receber a promessa, significa que você não acredita na promessa. E quando eu não acredito na promessa, eu estou dizendo para Deus que eu não confio nele. Quando eu não acredito naquilo que me foi prometido, eu estou dizendo para Deus que o que Ele falou para mim não valeu de nada. Eu estou falando que o esforço que Ele fez por mim no Calvário não foi de nada. Eu estou dizendo que tudo aquilo que Ele se sacrificou, morreu, os ensinamentos que Ele me deu na Torá e no Novo Testamento, e no Taná, que é após a Torá, tudo que Ele me deu na Bíblia hoje, que a gente conhece aqui, não vale de nada. Eu estou dizendo para Deus assim, ó, não confio em você. Shalom, evangelista Miranda, meu pai, Deus abençoe a bênção, que o Eterno abençoe. Consegue pegar isso aqui? A gente está vendo notícias sobre pandemia, sobre luta, sobre besteiros, pessoas se matando por besteira, pessoas roubando, enganando, fazendo mal. E eu, como publicitário, sei que essas coisas, essas notícias ruins, elas dão mais visualizações, porque parece que as pessoas gostam de ver notícias ruins, dão mais audiência, excelente. Consegue pegar isso aqui? Notícias ruins dão mais audiências. Nossa, isso vai casar perfeitamente com o que eu vou dizer agora. Entrando na vida de José, a gente percebe que José está contando o quê? Uma notícia triste ou uma notícia boa? É uma notícia ruim ou uma notícia boa? Hã? Ele está contando uma notícia boa. Ele está contando um sonho, só que quem está recebendo a informação desse sonho ainda não está preparado. Ó, quem está recebendo a informação desse sonho ainda não está preparado. Eu tenho colocado isso na minha vida como um propósito e mudado a forma de eu trabalhar os meus pensamentos. A gente precisa trabalhar isso. Principalmente quando você lê muito a Bíblia, tá? Não estou dizendo que eu leio muito, porque eu acho que eu tenho que ler muito mais, você também. Mas quando a gente medita nas Escrituras, um pouquinho que seja, a gente percebe que a forma que a gente pensa está errada. Quer que eu te prove isso? Deus fala assim para o povo: eu vou tirar vocês do Egito, da escravidão, do sofrimento, e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O que o povo faz? Duvida. Deus vai lá e manda um profeta. Deus manda Moisés, com Arão, que também é servo de Deus, sacerdote. Eles vão para tirar o povo do Egito.
Quando ele se apresenta, o que o povo faz? O povo duvida. Sabe por quê? Porque não confiaram na promessa. Ah, Mateus, mas Deus tira o povo do Egito. Sim, porque ele é fiel à sua palavra. Mas chega no deserto, o que o povo faz? Fala pra mim. Murmura. O povo murmura. E quando eu murmuro, significa que eu não confio na promessa. Eu fui persistente? Não fui. Eu tive a qualidade daquilo que dura, que é o significado de persistência? Não tive. Eu tive consistência? Não tive. Eu tive perseverança? Não tive. Não tive. Posso ser sincero? Posso deixar Deus me usar hoje, nessa tarde para você? Posso? Posso? Consegue pegar isso aqui, Alice? Se você não for persistente, aquilo que Deus tem para você, Ele vai entregar para outra pessoa. E isso nem está nos meus bolsos, tá? Eu vou repetir e quero que você anote. Bênção, minha mãe. Ana Patrícia, Deus te abençoe, viu? Que o Eterno seja com a sua casa, com a sua família. Deus abençoe. Eu quero dar os parabéns aqui também pelo Guilherme. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Você é uma referência para mim. Te amo demais. Tanto você quanto o Henrique. Amo você demais. Deus abençoe. Feliz aniversário. Que o Eterno derrame a bênção e a sabedoria sobre a sua vida, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus, Ele promete que vai tirar o povo do Egito. Promete ou não promete? Promete. E vai levar para uma terra que mana leite e mel. Só que de repente, o povo murmura mais de uma vez. O povo não é persistente. O povo não tem a qualidade daquilo que dura. O povo não tem isso. Ele não tem consistência. Ele não tem fé. O que Deus faz? Deus tira o povo e fala assim: a partir de hoje vocês não entrarão na terra. Posso liberar outra coisa? Posso? Vê se você consegue pegar isso aqui e anote isso. Quando eu não sou consistente, eu perco a promessa. Quando eu não sou persistente, quando eu não tenho a qualidade do que dura, quando eu não tenho constância, eu perco a promessa. Ah, Mateus, mas quem tem promessa não morre jamais. E o povo que morreu no Egito? E o povo que morreu no deserto, quer dizer, o povo que morreu sem entrar na terra prometida. E Moisés que não entrou na terra prometida também, porque duvidou, porque se irou. Fala pra mim. Posso te explicar uma coisa? O problema da gente achar, o problema que a gente tem é achar que Deus serve a nós, sendo que Deus pode usar qualquer pessoa para fazer o que você faz. Não importa eu, não importa você, não interessa. Nós somos apenas peças na mão de Deus. E nós devemos toda a obediência a Ele. Mas se eu e você não andarmos naquilo que o Eterno tem para nós, significa que a gente não confiou em Deus. E se nós não tivermos persistência, o Eterno vai usar outra pessoa para fazer. Sabe por quê? Porque não é Ele que depende de nós, é nós que dependemos dEle. Glória a Deus. Anote isso. Eu vou até colocar isso no meu esboço. Não sou eu. Não é Ele que depende de nós. Anote isso. Somos nós que dependemos dEle. E quando eu entendo isso, eu percebo que eu tenho que fazer o que for necessário para seguir as suas instruções. Nós vemos a vida de José, Yosef no hebraico. E nós começamos a perceber que ele tinha um sonho tão grande,
E ele está numa altura, não maior, mas ele está numa fé tão grande e numa felicidade tremenda que ele quer compartilhar com todo mundo que está ao seu redor. Só que presta atenção nisso aqui. Quem está ao redor dele não está no mesmo nível de fé que ele tem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem você tem contado os seus sonhos? Pior, para quem você tem contado as promessas que Deus fez sobre a sua vida? E quem disse que você tem que contar? Quem foi que falou que você tem que sair por aí espalhando que Deus falou que você ia ser missionário, que Deus falou que você ia ser pastor, que Deus falou que você ia ser baterista, que Deus falou que você ia louvar para nações, que Deus falou que você ia ser missionário, pregador, o que seja, que Deus falou que você ia ser empresário, o que for. Quem foi que disse? Quem foi que disse para você que você tem que sair por aí falando que Deus te deu um carro? Quem foi que disse? Aleluia. Aleluia! Quem foi que disse para você que você tem que contar os teus sonhos para as pessoas? Aonde é que está escrito isso? Sabe o que está escrito? Que Yosef, ele conta os seus sonhos para a sua família. Só que a sua família não está no mesmo nível espiritual que ele está. E a família dele começa a odiá-lo por isso. Cuidado. Às vezes você vai contar os seus sonhos para as pessoas e as pessoas não estão no mesmo nível de fé. Eu gosto de uma frase que diz assim: você é a soma das 5. Você é uma soma potencializada de 5 pessoas que andam com você. Sabe por que eu ando com o pastor Marco? Sabe por que eu ando com o William? Sabe por que eu ando com o Rafael, que é um pastor sensacional também? Sabe por que eu ando com o Rodrigo Rosa? Eu não estou ali caminhando com eles. Sabe por que eu ando com o Rafael Felipe? Sabe por que eu ando com a Maria Eduarda, com meu pai, o Miranda, com o Evandro e com outras 1000 pessoas que eu conheço? Sabe por que eu estou junto com essas pessoas? Porque essas pessoas têm um nível de maturidade espiritual que outras não têm. Sabe por que eu ando com minha esposa? Sabe por que eu ando com o meu pastor? Sabe por que eu estou na igreja? Porque ali tem pessoas que têm um nível de espiritual muito maior que o meu. Sabedoria é uma coisa que não se passa. Ela é uma soma potencializada das 5 pessoas que andam com você. Além de ser a potencialização do conhecimento que você tem. Deixa eu traduzir isso para você. Significa que com quem você anda, você será. Ó, me diga com quem tu andas que eu direi quem você é. Ah, mas eu ando com quem fuma aqui, não quer dizer que eu vou fumar. Não quer dizer que você vai fumar. Mas quer dizer que você vai estar mais propenso a fumar. Ah, eu ando só com pessoas que têm dinheiro e eu não tenho dinheiro. Você vai começar a identificar quais foram os pontos que essa pessoa usou para ter dinheiro. E se eles forem conforme a sua moral, ou seja, se eles forem direitos, você vai aprender essas técnicas para poder aplicar e você vai ter dinheiro. Sabe o que acontece? É que as pessoas falam assim: eu quero ser sábio, eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero ser curado. Só que as pessoas não pagam o preço. Sabe qual que é o preço da sabedoria? O conhecimento. Sabe como que você adquire conhecimento? Lendo. Tem coragem? Tô dizendo que eu li, tá? Tem coragem? Ó, como é que eu tenho intimidade com Deus? Sabendo quem é Deus. Como é que eu sei quem é Deus? Como é que eu entendo quem é Deus quando eu converso com Ele? Como é que eu aplico o que é Deus quando eu tenho relacionamento? Então, o que nós precisamos conhecer e entender nessa tarde, e eu estou caminhando para o final, é que José pega aqui e conta os seus sonhos para quem não deveria. Deus nem disse que ele devia contar os sonhos.
O seu sonho se cumpre? Se cumpre, mas se cumpre porque ele estava posicionado. Se cumpre porque ele teve persistência. Quer outro detalhe? Davi ele mata urso. Davi ele mata um leão. É um leão? Me ajuda aqui. É um leão. Ele mata um leão. Davi, ele prepara e cuida muito bem do rebanho. E ele encontra Golias. O momento que a promessa está para se cumprir na vida dele, porque ele foi ungido, ele recebeu a promessa, há muito tempo atrás. Daí tu acha que Deus vai chegar do céu, te dar promessa e já fazer acontecer? Calma. Ele te dá promessa para te dar um propósito. Anote isso. Deus te dá promessa para te dar um propósito. E é olhando para o propósito que você alcança Ele. Como é que é fazendo isso? Sabendo como é que você tem que caminhar e andar. Cara, presta atenção. Irmão, irmã, foca nisso aqui. Qual que tem sido o seu propósito? Eu falava essa semana com minha esposa no carro. O diabo ele tem trabalhado em roubar os propósitos das pessoas. Aí ele envia Covid, ele envia doença, ele envia falta de dinheiro, falta de recursos. Ele envia um monte de coisa. Para quê? Para que você se entristeça e pergunte, pô, Deus não está no negócio. Porque se está acontecendo isso, Deus não está no negócio. Daí você olha para a história de José. José vem de um mundo onde Jacó era enganador, que se passa a se chamar Israel. E a sua mãe, Rebeca, ela não tinha filhos. Daí de repente começa a ter um monte de filhos e nasce José. E José tirou a vergonha que a sua mãe tinha. E aí quando José nasce, acaba a vergonha. Quando se acaba a vergonha e a sua mãe deixa de ser estéril, ele tem um mundo, de pessoas que não tem clareza nem propósito. O seu pai tinha um propósito, passou a ter, né? Israel começou a ter um propósito quando teve encontro com Deus. Mas ele vem de uma família que tem um histórico de não ter propósitos. O que é isso, Mateus? São pessoas que eram enganadoras, são pessoas que faziam mal. A gente leu aqui, os irmãos dele mentiam, enganavam, faziam tudo de errado e ainda odiava ele. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando você faz o certo, você é odiado por aqueles que fazem o errado. Ah, mas eu não falei nada, eu tô na minha, eu só não gosto. Vão te odiar. Pelo simples fato de você fazer as coisas corretas. Outro detalhe, cuidado para quem você conta o seu sonho. Porque quando José pega isso aqui, e você vai compreender isso aqui, Shalom Clésida, que o Eterno abençoe sua vida. Tudo bem, minha amiga? O Eterno pega a promessa, entrega para José, ele recebe essa promessa, recebe o propósito. Quando é que ele recebe isso? Quando ele sonha. Às vezes Deus não precisa chegar para você e falar assim, Deus está falando que hoje você vai virar um profeta. Não. Às vezes é um desejo que queima. Para José só bastou um sonho. Ele sonhou e ele começou a se alinhar com o propósito. Ele começou a ter persistência no propósito. E aí tem muita gente que fala assim, mas lá na minha casa só eu sou crente, lá na minha casa só eu que busco a Deus. Lá na minha casa é tão difícil ser crente porque só meu pai bebe, minha mãe bebe, meu marido bebe, minha mulher faz isso, meu faz... Esqueça os outros. Olha José. José vem de uma sociedade com histórico. Não estou dizendo que eles eram, exceto os seus irmãos. Mas o seu pai e sua mãe já eram de Deus, já estavam com Cristo. Mas os seus irmãos, eles estavam totalmente pensando nas coisas do mundo, enganando, mentindo. Olha o histórico de onde José nasce. Não precisa que o seu ambiente seja de um jeito para você se tornar. É você que tem que mudar o ambiente. É eu e você que mudamos o ambiente. Tá, mas eu não consegui mudar o ambiente. O que eu devo fazer? Persistência. Mas eu vou
orar até conseguir. Persistência. Não fique desesperado. A gente vê um coração puro em José. Por que isso? Por que eu digo que ele tem um coração puro? Porque depois, quando Deus o coloca sobre a promessa, ele podia muito bem voltar lá na casa de Potifar e falar o quê? Voltar para ele e falar assim, ó, lembra de mim? Agora eu mando tudo aqui. E você? Rua. Sim. José, ele foi acusado de ficar com a mulher de Potifar, lembra? Ele chega no Egito vendido, aí ele trabalha para Potifar, Potifar gosta dele demais, e a mulher de Potifar vai lá e dá em cima dele. Aí José faz o quê? Não quero. Aí isso acontece e faz o quê? José vai para prisão. Porque ele é acusado, Potifar acredita na mulher e não acredita em José. E aí depois a reviravolta, ele fala do sonho, a história você conhece. Ele fala do sonho para... O faraó fala do sonho para José, José simplesmente decifra. E aí Potifar olha para ele, aí o rei olha para ele e fala assim, eu preciso de uma pessoa para governar sobre toda a minha casa. Sobre tudo isso que eu tenho. Para que esses anos de luta, esses anos de luta, esses anos de paz, não interfiram e não acabem com o reinado do Egito. Sabe o que José faz? Eu tô aqui. Chama eu. Sabe o que isso significa? Significa que ele estava preparado, ele foi persistente e ele recebeu a promessa. Sabe por que às vezes a gente não recebe a promessa? Porque não estamos preparados. Sabe por que às vezes não estamos preparados? Porque não fomos persistentes. Anote isso que é forte. Anote isso. Às vezes não recebemos a promessa porque não estamos preparados. E por que eu não estou preparado, Mateus? Porque eu não fui persistente. Às vezes Deus quer te levar para um lugar grande, irmão. Deus quer te levar num lugar grandioso e você não consegue pegar isso aqui. Sabe por quê? Porque você está preocupado com Big Brother. Porque você está preocupado com pandemia, com quarentena. Deixa eu traduzir para a Bíblia. Levando você para a Bíblia. Porque você está preocupado com 7 anos de escassez. Porque você está preocupado com o que estão falando de você. Porque você está preocupado com o que estão te odiando. Porque você está preocupado que você está fazendo certo e as pessoas não fazem e elas te criticam. Eita Deus. Perseverança. Anote isso. Perseverança, propósito e preparação. Como é que eu fico pronto? Quando eu tenho ciência, eu sei qual o meu propósito. Quando eu sou perseverante e tenho persistência. Constância. Como é que eu alcanço o céu? Obedecendo as instruções. Aí o jovem rico chega para Jesus e vai falar assim, eu já obedeço todas elas. Aí Jesus olha para ele e fala assim, então vende tudo e vem me seguir. Aí o jovem rico volta e vai embora. Será que Jesus queria o dinheiro dele? Será que Jesus queria ver o coração dele? Também. Mas sabe o que Jesus queria para ele? É que o dinheiro não era o grande detalhe naquele lugar. É que o dinheiro não era a forma mais precisa daquele lugar. O dinheiro ele era um resultado e não o caminho. Quer que eu traduza isso para você? O que ele estava falando para o jovem rico era assim, se você perder tudo que você tem hoje, você consegue recuperar? Sabe por quê? Porque isso está na persistência. Se você recebe uma herança e de repente você consegue perder tudo, significa que você não estava preparado. Eita que é forte, deixa eu repetir. Se você recebe uma herança, e eu já vou finalizar, gente.
Pode já colocar os pedidos de orações, tá bom? Pode colocar os pedidos de orações. Se você recebe uma promessa, herança, que é uma promessa, você recebe a herança e você não está preparado e perde tudo, significa que você perdeu porque você não estava persistente. E o que Jesus queria mostrar para ele naquele lugar, naquela hora, ele estava dizendo, seja como José. Que é José? Ele chega no Egito sem nada. Ele foi vendido, tinha sido traído, tinha sido enganado. Ele chega no Egito sem nada. E de repente ele constrói um império. E detalhe, não deixa um império que já existia ruir. Às vezes você não só perde a promessa, como destrói aquilo que Deus já tinha te entregado. Por que você faz isso? Porque você está aqui um jovem rico. Porque você, quando recebe a promessa que Jesus fala, vende tudo, dá aos pobres, que você vai entender a sua capacidade de conseguir restaurar aquilo que você vendeu ou deu que você deu para os pobres, porque você espalhou. Quando você entender que se você perder tudo, não é o que você tem que vale, mas sim aquilo que você sabe que vale, daí a sua mente muda. Quando você perceber que Deus pode te levar para o Egito, e lá no Egito você ser um canal de luz e bênção, a sua mentalidade muda, a sua mente, a sua fé, ela é colocada à prova. Quando você percebe, e detalhe, a ciência diz que o homem consegue fazer exercícios e correr bem mais de quando chega a exaustão. E por que a gente não faz? Porque o cérebro coloca um comando na nossa mente para que a gente relaxe e descanse. Só que você consegue ainda andar metros e mais metros, mesmo estando exausto. E no mundo espiritual é a mesma coisa. O mundo coloca isso na nossa mente, fala assim, ó, se você perder isso aqui, se você perder seu cargo de pastor, se você perder o seu cargo de obreiro, se você deixar de ser membro, já era, irmão. E aí você confia nisso. E você esquece que o que vale não é o cargo, que o que vale não é a herança ou o dinheiro, que o que vale não é o título, o que vale é o que você aprendeu. Porque se você souber como faz, você chega de novo. Se Deus tirou o povo do Egito e o Egito pega o povo de novo, e o povo alcança, vamos supor, o povo alcança a terra prometida. O povo saiu já do Egito uma vez. E o povo agora sabe como sair da terra do Egito, e o povo é pegado cativo de novo e volta para o Egito. Quando o povo sai do Egito, o povo sabe como voltar para a terra prometida. O detalhe não está na onde ele alcançou, o detalhe está no caminho. Eita Deus! O detalhe está no caminho, na verdade e na vida. O detalhe não é sobre chegar ao céu. O detalhe é aprender ao caminho que leva ao céu. Que você possa vigiar para quem você conta os seus sonhos. Que você possa saber como é que você faz e entender que nem todo mundo está na mesma fé que você. Sabe aqueles amigos do trabalho? Aquelas pessoas da sua família próxima? Às vezes elas não estão no mesmo nível de fé que você. Não é para você abandonar, mas você tem que atrair isso. Sabe? Você tem que atrair isso. Às vezes eu converso com pessoas que eu não entendo nem o que a pessoa fala. Só que é tão inteligente que eu começo a anotar e depois eu vou estudar sobre aquilo, porque eu quero aprender. E esse é o preço da sabedoria. A sabedoria, ela precisa de conhecimento. Quando eu estudo, o pastor pregou uma palavra, você não entendeu? Pega aquilo, volta a ler 1000 vezes até entender. Sabe qual é o nome disso? Persistência. Você está buscando, está falando com Deus, e Deus está de céu fechado, não fala com você? Continua falando com Ele. Lê dobrado a Bíblia. Ora dobrado. Uma hora Ele te responde. Sabe por quê? Persistência. Não é sobre como eu chego, mas não é sobre chegar, é como eu vou chegar. Que o Eterno possa falar contigo nessa tarde. Possamos aprender com José.
Miranda comentou, verdade, Moisés tinha um propósito, queria relacionamento, enquanto o povo queria as coisas. É isso. O detalhe não está no físico, ou naquilo que não é físico, porque cargo ele não é físico, mas ele é um título. O detalhe não está no título, no físico, no dinheiro, não está nessas coisas. O detalhe está em como eu chego a essas coisas. Coloque seu pedido de oração. Eu espero que essa palavra possa ter entrado no seu coração de uma forma sobrenatural. Que você compreenda isso de uma forma que abra a sua visão. E você entenda para quem você conta os seus sonhos, como você conta os seus sonhos, em quem você tem confiado. E que entenda que fazer o certo você vai ser odiado. Mas isso é um preço que a gente paga. E não ligue para isso, tá? Não ligue para essas coisas. Porque José no Egito, ele foi até preso, odiado por Potifar, por fazer o certo. Porque ele não pegou a mulher do cara. Mas ele foi até o final. Ele estava firme com Cristo. E Deus o ergueu e o colocou sobre o maior poder que existia na época. O detalhe não está como ele chegou, o detalhe está em estar preparado para chegar. Porque se você não estiver preparado, o Pai não vai liberar as riquezas, nem as promessas, nem a herança sobre você. Amém? Coloque os pedidos de oração. Vou pedir para minha esposa dar uma olhada se no Instagram alguém colocou algum pedido de oração e me informar, porque eu estou sem acesso ao Instagram aqui, tá bom? Veja, por favor, amor. E eu quero dizer para vocês que isso possa mudar a vida de vocês. Que o Eterno abençoe ricamente a vida de vocês. Vamos orar? Enquanto isso, você pode colocar o seu pedido de oração. Soberano e eterno Deus, magnífico Pai, Deus de toda glória, graça, majestade, honra, força e poder. O Senhor sabe que o que fazemos e como fazemos é sobre o caminho, é sobre a casa, é sobre o beit, é sobre como chegar. Aquilo que fazemos é para que vidas possam ser alcançadas. O mundo está gritando notícias de quarentena, Covid, luta, prova, decepções, guerras, aflições, depressões, traumas. O mundo está gritando isso. E nós estamos aqui confiantes no propósito, perseverantes no teu propósito. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro, da prata e nada escapa das tuas mãos. Mas acessamos a igreja agora, Pai, para pedir por cada vida, Pai. Eu tenho 12 vidas aqui acompanhando o Facebook. Eu tenho também algumas vidas acompanhando no Instagram, Pai. O Senhor sabe que a nossa luta não é contra a carne, mas contra o Espírito. Então eu oro agora por essas pessoas, Pai. Eu oro pela família da Cláudia, Senhor. Visita a família dela, Pai. O esposo dela, a filha, os parentes, os primos, as sogras. Livra de todo mal, Pai, em nome de Yeshua. Visita minha sogra lá na Bahia, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, que seja um passeio incrível. A vida da Érica, Pai. Da Rebeca, do Pedro, Pai. Visita cada um, Senhor. Da parentela da minha vida, da minha família, da minha esposa, da vida do Moisés, Pai. Visita ali, Senhor, Pai, a casa dele, da Clésida, Pai. Tira todos os julgos, dá sabedoria, Pai, a todos nós, porque estamos aqui buscando essa sabedoria. Abençoe a Nayara, o Eterno, a minha mãe, a Ana Patrícia. Abençoe o William, Pai. A cada discípulo, Senhor, do pastor Marco, visita ele, Pai, com teu poder. Acrescente mais sabedoria sobre a vida dele, Pai. Para que, Senhor, possamos ser instruídos na Tua Palavra de uma forma sobrenatural. Visita, Senhor, e abençoe, Pai, a minha igreja, a cada servo, Senhor, que ali se encontra. Visita, Senhor, ao meu trabalho, a cada pessoa, Pai. Abençoe o empreendimento do Edson, Senhor. Que o Senhor guarde, Senhor, visite, Pai, com Teu poder. Que o Senhor, Pai, visite de uma forma sobrenatural.
que a nossa vida, a nossa família possa ser alcançada pelo Teu poder. Que possamos vigiar e orar, sabendo para quem falar os nossos sonhos. Coloque as pessoas, Pai, que devemos falar, ó Deus. Abençoe a Giovânia, Pai. A tia da Giovana, Pai, está com Covid, Pai. Eu repreendo esse mal em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo isso. Repreendo da vida dela que venha ser expelido agora esse vírus em nome de Jesus. Que a cura aconteça em nome de Jesus. Que toda a família venha receber a proteção, ó Eterno. Que o Senhor abençoe cada um, Pai, que está aqui comigo nessa live. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que possamos aprender do Senhor dia após dia, Pai. Visita a família do pastor Marco, a cada talmidinha, a cada discípulo, ó Pai. Visita a Helena, Pai, com Teu poder. Visita com Tua glória. Visita a Cris, Senhor, em nome de Yeshua. Visita a Maria Eduarda, Pai. Abençoe, Senhor, o aniversário dela. Que foi um dia incrível, Senhor. Derrama do Teu poder, da Tua presença sobre a vida dela. Que o Senhor faça coisas sobrenaturais na vida dela, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Se você crê, digite amém. E diga amém na sua casa. O Eterno, Ele falou muito forte nessa tarde com a gente. Eu quero te pedir, a live ela acabou, mas ela vai ficar gravada como a gente programou. Até quarta-feira ela fica no Facebook e no Instagram. Daí nós tiramos ela e colocaremos no YouTube. E se você não segue, meu amado, ajude esse projeto. Que é um projeto... Olha a palavra que você recebeu hoje. Olha as palavras que você tem recebido no seu dia a dia. Isso não pode ficar guardado. A Bíblia diz que pegando o pão nós temos que repartir sobre as águas. Para que depois de muitos dias nós o encontremos de volta. Sabe o que é isso? Pegando a palavra de Deus, como você está recebendo aí de graça agora. Você pegue ela e como é que você vai pagar ela? Ela não é pagável, ela é impagável. O que você vai fazer é compartilhar essa palavra. É mandar essa palavra para alguém que precisa, que você sabe que está sofrendo uma aflição, que está contando os sonhos dela para alguém. Se você recebeu essa palavra pela vida de alguém, essa pessoa te ama muito, tá? E ela está aqui nessa tarde te mandando essa palavra porque ela pensou em você. E ela sabe que Deus vai mudar a sua vida. Eu não sei com o que eu estou falando aqui, mas o Eterno sabe e entende. Fique tranquilo, essa situação vai passar. Mas posicione-se e prepare-se para alcançar a promessa de Deus sobre a sua vida, tá bom? Que o Eterno abençoe a tua casa, a tua família com ricas e prósperas bênçãos. Que tudo que a sua mão fizer e tocar venha a ser próspero. Que as regiões celestiais venham ser transformadas a partir do momento que você acordar. Porque você vai ser um agente transformador na vida dessa nação. Que Deus abençoe a sua vida. Que mude a sua mentalidade e a minha, para que possamos alcançar e não murmurar. Para que possamos nos preparar e não reclamar. Que Deus abençoe. Como diz o pastor Marco, excede ve shalom. Seja forte e abençoado. Que o Eterno abençoe. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos. Amém.